Olá, boa noite. Seja bem-vinda, Sueli. Nós agradecemos imensamente o convite. Estamos aí próximos de iniciarmos a nossa palestra desta noite de hoje, aguardando a nossa intérprete de Libras. Apesar de eu saber um pouco, não tenho muita experiência, para fazer uma tradução. Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos a esse espaço, nesse momento em que vivemos as questões, de isolamento social. Precisamos fazer a nossa transmissão desta maneira, rogando a Deus que nos permita atingirmos os objetivos propostos pela equipe do Centro Espírita Nosso Lar. Antes de iniciarmos a nossa doutrinária, gostaríamos de convidar a todos aqui presentes nesta reunião virtual, mas ao mesmo tempo é uma reunião mantida pelo coração que nos une, pela simpatia, pelo amor, convidar a todos aqui presentes a fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, rogando ao Mestre Jesus a presença divina, porque Ele nos assegurou há mais de 2000 anos atrás que quando duas ou mais pessoas reunidas estivessem em seu nome, Ele ali se faria presente. E aqui, Senhor, nós estamos reunidos em teu nome, solicitando de ti as bênçãos necessárias para que possamos iniciar este ano, este mês, com uma força necessária, suficiente, para superarmos as nossas dificuldades, que possamos aumentar a fraternidade e a paz universal. Com a sua permissão e com a permissão de Deus nosso Pai, nós pedimos humildemente a permissão por dar por iniciada a nossa exposição da noite de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, meu cordial boa noite a todos aqueles e aquelas que aqui estão presentes. Sejam todos bem-vindos nesse momento que a gente dedica para falarmos a respeito da paz do mundo e da paz do Cristo. No último dia 1º de janeiro deste ano, como em todos os anos, nós confraternizamos o Dia Mundial da Paz. Ou então, como alguns pretendem, o Dia da Fraternidade Universal, onde nós, no mundo inteiro, nos reunimos para confraternizar a paz e pedir que um novo ano se inicie. Não obstante tudo isso, toda esta corrente em busca da paz que fizemos no dia 1º de janeiro, a ONU declara atualmente, por estarmos falando de paz, que existe no mundo aproximadamente 30 regiões que estão em conflitos. Ou seja, mesmo no século XXI, mesmo no ano de 2021, nós ainda temos mais ou menos 30 regiões no planeta, regiões do ponto de vista de países que ainda encontram-se em conflitos. Então, esses conflitos são das mais variadas natureza, desde disputa por territórios, desde diferenças, disputas ou desavenças por diferenças étnicas, embora nós sabemos que somos uma raça só, a humana, não existe raça, as raças, mas é só uma raça, mas existem as etnias. Então há essas disputas consideráveis, disputas religiosas, a religião sendo palco de conflitos, sendo que a religião é a predisposição do ser humano a encontrar a si mesmo e encontrar a Deus. Mesmo assim, as disputas religiosas ainda fazem parte dos conflitos atuais do mundo. Então, por aí vai, como as disputas pelos controles dos recursos naturais,
além das grandes zonas de tensão geopolítica que nós temos aí no caso, da Coreia do Norte, do Irã, além dos movimentos separatistas dentro de determinadas nações, como é o caso do movimento de Quebec no Canadá, do movimento de separação do País Basco e Catalunha dentro da Espanha, e o recorrente problema da Irlanda do Norte. Então, todas essas zonas representam zonas de conflitos, ou seja, distanciamento da tão sonhada paz que nós buscamos desde os primeiros momentos em que nos reconhecemos como seres humanos. Então, nós podemos entender que, embora tenhamos essa notícia da ONU de que 30 zonas de conflito no mundo, elas, digamos assim, elas mostram a necessidade de contrairmos a paz, nós ainda temos os conflitos individuais, os conflitos que há dentro das sociedades como um todo. Para termos uma ideia, o momento em que vivemos, que atravessamos, principalmente no Brasil, principalmente em Teresina, com a violência que nos distancia da paz, para termos uma ideia de como precisamos trazer a paz para nós. Teresina, a nossa tão querida capital, ela é considerada a 49ª capital, ou melhor dizendo, a 40ª ou a 48ª cidade mais perigosa do mundo. Então, embora a gente não consiga visualizar a violência, mas nós estamos no meio dessa violência, e esta violência faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, nós nos perguntamos, como termos paz diante de tanta violência, diante de tantos conflitos, sejam eles de ordem mais, digamos assim, simples, como os de ordem mais elevada. Emmanuel nos dá um conselho interessante no livro Pão Nosso, em que ele diz que se não é possível respirarmos aqui na Terra ainda um clima de paz, é necessário que nós, aprendizes do amor e da fraternidade, possamos cultivar a serenidade dentro de nós mesmos. Esse conselho de Emmanuel, ele é muito interessante porque, se observarmos atentamente, a tão sonhada paz que nós desejamos, ela é encontrada primeiramente dentro de cada um de nós. Então, se a paz do mundo começa em nós mesmos, é necessário que nós tenhamos a predisposição para estarmos constantemente emanando essa paz. Nos conta a história, principalmente os discípulos de um grande homem que veio mais ou menos 500 anos antes de Jesus Cristo, considerado como Buda, o iluminado. Então, Buda, quando ele reuniu em certo momento os seus discípulos, ele disse o seguinte: a paz interior, ela é como um presente que a gente recebe ou que a gente dá. Quando alguém nos dá um presente ruim, dizia Buda para os seus discípulos, você receba-o, observe-o, identificando que o presente é ruim, devolva-o para quem te deu. E assim ele concluiu dizendo: quando alguém te oferecer coisas ruins, quando alguém te oferecer violência, devolva-o com a paz. Porque se alguém nos oferece a violência, segundo Buda, e nós aceitamos a violência, nós nos tornamos violentos como eles, ou seja, aceitamos o presente. Jesus, o Divino Mestre, que veio mais ou menos 500 anos após a vida de Buda, que veio para nós como sendo a luz que ilumina o nosso mundo. Jesus, em certo momento, ele fala algo muito parecido com o que Buda falou. Então, Jesus, no capítulo 10 do livro de São Mateus, quando ele despacha os seus discípulos para pregarem a boa nova, para dizer: eis que é chegado o reino de Deus na terra, eis que é chegado o momento de conhecermos a verdadeira paz, esta paz que Jesus nos dá. Então, quando ele
despacha os seus discípulos para pregarem a boa nova, para pregar a paz no mundo, ele diz: quando entrardes numa casa, olha só que conselho interessante de Jesus. Quando entrardes em uma casa, saudai-a e dizei para estas pessoas que estão na casa: a paz seja convosco. Se a casa for digna de paz, eles receberão essa paz e te devolverão a paz. Mas se essa casa não for digna, tomai a paz para si mesmo e deixai estas pessoas por si. Ou seja, é um conselho de dizer que a paz que nós buscamos está definitivamente dentro de cada um de nós. Então Jesus, que é a luz do mundo, que é o príncipe da paz, nos diz, quando alguém não recebe, por exemplo, não, vamos traçar para o nosso cotidiano, quando a gente, no dia a dia, dá um bom dia para alguém, ou faz um gesto, ou dá um gesto de saudação para alguém, e que alguém ignora, ou que não responde, ou que simplesmente faz de conta que não ouviu, se nós recebermos aquele gesto de violência com a intenção de revidar, nós teremos perdido a nossa paz e teremos adentrado no mundo de violência daqueles que nos destrataram. Então, se nós desejamos felicidade para alguém e alguém não deseja essa felicidade de volta, façamos como Jesus nos explicou. Peguemos de volta essa paz, peguemos de volta esse bem-estar para que a gente nunca consiga sair da paz interior. É interessante, a paz do mundo que nós vivemos, ela depende, como dissemos, exclusivamente de nós. Então, o mundo precisa dessa paz. Embora nós vivamos atualmente no mundo violento, é necessário nós compreendermos que somos ainda criaturas ignorantes. Então, se a Terra vive momentos tão difíceis, com tanta amargura, com tantas dores, recentemente observando um dado da ONU para entendermos o estado de violência que nós vivemos para com o próximo, para conosco mesmo. O estado de violência é tão grande que há um estudo, uma perspectiva em dizer que a melancolia, ou mais precisamente a depressão, será no ano de 2030 a doença mental que mais ocorrerá entre as pessoas. Então, é essa falta de paz que nós, às vezes, deixamos de buscá-la, que nos leva, melhor dizendo, a esse estado de tristeza, a esse estado de depressão, a esse estado de achar que as coisas não vão dar certo. Então, é preciso nós entendermos que no nosso cotidiano, no nosso comportamento atual, na nossa vivência atual, nós ainda somos, digamos assim, visitados por esse tipo de comportamento, porque a Terra, no dizer dos Espíritos, é um mundo de provas e expiações. Por isso tantas dores, por isso tantas lágrimas, por isso tanto abandono, por isso tantas pessoas envolvidas com a droga, com os vícios em geral, com a fome. Nós sabemos, pelas estatísticas dos cientistas, que nós somos hoje, em população aqui na Terra, muito mais de 8 bilhões de criaturas. Para termos uma ideia da nossa violência no sentido geral, da nossa falta de paz, destas 8 bilhões de criaturas, mais de 1 bilhão sofre de fome. Esse dado ele é anterior ao período de 2020, onde tivemos uma modificação no comportamento social, ou seja, após e durante essa pandemia, é bem provável que o número de pessoas miseráveis e indigentes tenha aumentado consideravelmente. Porque ainda somos um país, ou seja, somos um mundo de dores, ou seja, os espíritos que somos nós que aqui habitamos, ainda somos criaturas atrasadas. É por isso que ao sairmos na rua, muitas vezes somos tomados de assalto por um irmão menos, digamos assim, esclarecido que nós, que nos toma o celular,
que nos rouba a bolsa, que às vezes consegue até mesmo nos tirar a própria vida biológica. Mas quando nós temos a paz dentro de nós mesmos, essas atitudes não tocarão, não nos ferirão. Eu me recordo de uma observação, de um relato dado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, o médio baiano. Ele diz o seguinte, que certa vez ele estava em São Paulo e ele então observava as pessoas caminharem, irem de lá para cá, porque as grandes cidades, as pessoas se comportam como se fossem verdadeiros animais na selva. Ou seja, a gente não olha no olho do nosso próximo, a gente não dá um bom dia. As pessoas viram meramente criaturas, zumbis ambulantes. Então Divaldo disse que certo dia ele foi atacado por um irmão desavisado. Era um assaltante, anuncia o assalto. E Divaldo o cumprimenta e chama-o de meu filho. O nosso jovem em questão, o ladrão em questão, nunca tinha sido chamado de meu filho por criatura nenhuma. Era, na verdade, alguém que vivia à margem da margem. Então, quando Divaldo começou a conversar com ele, ele simplesmente não cometeu o assalto, porque aquela pessoa ao qual ele tentava fazer assalto, Divaldo Franco, era uma pessoa que carregava a paz em si mesmo. Eu sei que para a maioria de nós que estamos ouvindo esse relato, seja algo um pouco, digamos assim, difícil de praticarmos. Imaginemos nós, se nós tivéssemos, digamos assim, a infelicidade de um assalto, eu acho que o nosso comportamento possivelmente seria outro. Mas é preciso nós estabelecermos esse estado de paz dentro de nós mesmos. Quando chegamos em um ambiente de violência no trânsito, ou um ambiente de violência doméstica, ou um ambiente de violência na rua, é preciso nós expressarmos a nossa paz para que aquele ambiente encha-se de paz. Eu me recordo que certa vez, numa empresa que eu trabalhei há um certo tempo atrás, nós havíamos marcado uma confraternização para, digamos assim, reconhecermos a meta que nós tínhamos batido, né? O número de alunos que tínhamos matriculados, o número de alunos aprovados. Então, o ambiente que os colegas escolheram foi uma churrascaria. Então, a equipe eram de 6 pessoas, mas somente 4, no caso 5 comigo, compareceram à confraternização. E quando eu cheguei na confraternização, havia se estabelecido uma discordância terrível entre meus colegas de trabalho e o garçom que trabalhava naquele ambiente. Então, eles já estavam quase que às vias de fato. Então, eu cheguei e não sabia absolutamente de nada e comecei a conversar com um e conversar com o outro. E comecei a trazer um pouco de alegria. E no final, eles me relataram que se eu não tivesse chegado, era bem possível que ali tivesse havido uma briga com, digamos assim, agressões físicas propriamente dito. Então, daí dá para a gente perceber a necessidade de estarmos constantemente trabalhando e vivenciando a paz que está dentro de nós mesmos. Então, toda essa instabilidade que nós temos na Terra nada mais é do que a falta de amor que há dentro de nós, ou seja, pela nossa imaturidade mental, ou melhor dizendo, espiritual. A figura de Jesus nesses dias tão difíceis pelas quais estamos passando é algo necessário e urgente em nossas vidas. Embora nós possamos entender que há, nos dizeres dos Espíritos, uma conspiração para apagar o nome de Jesus da história. Basta observarmos, aqui mesmo no Brasil, como Jesus tem sido tratado nos últimos anos. Jesus sendo comparado, sem fazer nenhum rebaixamento aqui ao que dizem, mas
Jesus sendo comparado como um simples travesti. Jesus sendo comparado como um bandido. Jesus sendo atribuído todos os comportamentos humanos, sendo que Jesus representa para nós, e representou para nós, esta figura radiante, o enviado direto de Deus para que nos mostrassem aqui na Terra o verdadeiro caminho da fraternidade. Então, essa criatura extraordinária que nos mostra a paz tem um poder gigantesco de nos conduzir para uma vida melhor. Outro dia eu assisti uma entrevista de Chico Xavier, dado à saudosa entrevistadora Hebe Camargo, no ano de 1985. Era o especial de Natal que ela fazia. Então, em uma dessas conversas, Hebe pergunta para o Chico: qual a dimensão que o nome de Jesus tem em nossas vidas? E Chico Xavier traça uma história que aconteceu com ele, bem interessante. Essa questão, essa pergunta que Hebe Camargo fez, nos parece muito e nos lembra muito a questão 625 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos perguntam para Allan Kardec qual o modelo em que Deus tem dado à humanidade para servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem com a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Apenas dizem: Jesus. E Allan Kardec, dentro da sua simplicidade, comenta em nota de rodapé, faz um trecho, um parágrafo extraordinário explicando a grandeza desse homem. Então, Chico Xavier, no ano de 1985, nesse especial de Natal, ele conta algo interessante. Ele disse que aos sábados, quando morava em Pedro Leopoldo, ele costumava fazer visita às pessoas doentes, às pessoas mais necessitadas, às pessoas que precisavam de uma palavra amiga. O curioso é que a gente, abrindo aqui um parêntese, né? O curioso é que nós deixamos o nosso sábado para as nossas satisfações pessoais. É o passeio ao shopping, é a visita aos restaurantes, é o momento de simplesmente dormir. Mas aquele homem franzino dedicava os seus sábados e os seus dias, durante os seus 92 anos de vida, exclusivamente para o próximo. Então Chico explica nessa entrevista que aos sábados ele visitava as famílias mais carentes, e entre essas visitas havia uma senhora de mais ou menos, uma moça de mais ou menos 40 anos de idade, que havia sofrido de uma doença terrível que havia lhe paralisado. E ela foi visitada por ele durante 6 anos. E ele disse que sempre levava um pedaço de bolo, um bule de chá, para que ali conversassem, falassem a respeito de Deus. E ele disse que durante muito tempo, ele sempre dizia, Valéria era o nome dela, fale o nome, Deus, fale Jesus. E ela fazia um esforço terrível, mas não conseguia falar porque havia perdido a sua expressão vocal, ou seja, não falava, havia perdido a sua voz, não conseguia expressar nenhuma palavra. Então ele disse que um determinado dia chegou, ela tinha sido agravado o seu quadro por uma gripe pneumônica, e ela depois, o médico disse que se desenvolveu numa pneumonia. Então era uma tarde de sábado, e Chico disse, Valéria, chame Jesus, Jesus que andou entre nós, que curou os enfermos. Imagine-se diante dele caminhando, você não caminha há mais de 10 anos. Imagine-se caminhando diante dele e o abraçando e dizendo, Senhor, Jesus. Então ele disse que ela fez um esforço extraordinário, buscou uma força profunda e pronunciou, Jesus. Numa dicção arrastada, e Chico Xavier disse que ficou muito feliz com este momento, gritou para sua irmã, veja, a nossa irmã, a nossa amiga falou, ela vai ser curada. Então ela repetiu várias vezes, de uma maneira muito arrastada, Jesus, Jesus. E então eles foram embora, muito felizes. E no outro dia chegou a notícia de que ela havia desencarnado. Ela desencarnou logo depois. E o tempo se passou. E Chico foi acometido por uma doença do coração que o deixou acamado por mais de 20 dias.
Então o médico disse: não vamos deixar você no hospital, deixaremos você em casa, porque você perturbará a ordem aqui do hospital com visitas, com pessoas do lado de fora. Então ele ficou hospitalizado, mas em casa com a enfermeira, que era a única pessoa que tinha acesso a ele. Então ele disse que as pessoas visitavam, os espíritos visitavam, e ele conversava em voz alta. Ele disse que em determinado dia entra uma jovem, muito bem vestida, muito bonita, uma moça, uma mulher morena. Então ela chega e dá-se boa noite e diz: olá, Chico, você lembra de mim? E ele disse: olha, ando tão doente, a minha mente, a minha lembrança não ando tão em dias, e por isso eu não me lembro de você. Você poderia dizer seu nome? Ela disse, mas se você disser seu nome, disse Chico, diga, se for Maria, diga Maria de tal, ou seja, diga família, porque é difícil, são tantas Marias, são tantas Alices. Então ela disse, mais do que isso, eu vou dizer algo que talvez você se lembre de mim. Então esse espírito disse, Jesus, era na verdade Valéria, que voltava naquele momento tão difícil na vida de Chico para dar-lhe esse acalanto de paz, que é trazer o nome de Jesus para todos nós. Então Chico ficou muito abismado, dizendo, não mereço, não sou merecedor dessa visita extraordinária. Então ele sentiu uma dor no peito muito grande, ela colocou a mão, e ele então sentiu um alívio imediato, para sabermos que o nome de Jesus, por si só, já traz para nós um momento de paz e um momento de felicidade. E é nesse contexto que entendemos Jesus como sendo o príncipe da paz permanente, aquele que veio para nós trazendo uma paz desta e de outra vida, quando ele nos dizia, no livro de São João relata que Jesus, já sentindo o momento em que ele seria condenado, diz, eis que vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não há dor como o mundo dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque Jesus falava dessa paz extraordinária, ou seja, a paz que Jesus nos dá, não é simplesmente essa paz do mundo, em que é uma paz temporária, é uma paz de vida eterna. Jesus, o príncipe da paz, nos mostra o verdadeiro caminho para adquirirmos esta felicidade logo nesta vida e durante toda a nossa existência. É interessante que a vinda do Cristo, ela representa para nós a tão sonhada paz, porque os antigos, ou seja, a civilização humana como um todo, sempre esperou a visita de Jesus. Se observarmos o que existe nos conceitos das sociedades que compuseram a África, a Ásia e também as Américas, vamos encontrar no seio dessas sociedades, embora vista de uma maneira diferente, vamos encontrar referências à vinda do Cristo, porque a vinda do Cristo, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, já estava prevista desde das mais remotas épocas, em que aqui reencarnaram ou encarnaram espíritos de outros mundos que para cá vieram para alavancar o conhecimento dos humanos da Terra e para repararem determinados desajustes que tiveram nos seus mundos de origem. Então essas criaturas, esses espíritos já sabiam da vida do Cristo. É por isso que todas as sociedades humanas de todas as épocas preveram ou sabiam da vida do Cristo. Para termos uma ideia mais precisa da informação que estamos dando, quando estudamos as grandes civilizações americanas, como os maias, os astecas, ou os incas, por exemplo, nós vamos encontrar estas civilizações, estes povos, tendo referência a um ser celestial que desceria à Terra. Por exemplo, os astecas.
que era uma civilização mais organizada tecnologicamente, eles imaginavam que o Cristo seria vindo, que viria ao mundo uma criatura celestial, no caso Cristo, mas com outro nome, que seria um Deus, que seria a serpente emplumada, um homem de feições um pouco diferenciado, um ser celestial, de feições fisionômicas diferenciadas daquele povo, um homem com o nariz mais afilado, com feições mais ocidentais, diferenciada da civilização asteca. Então era serpente emplumada que os astecas imaginavam que chegaria. E quando a partir do ano de 1500 aproximadamente, que os europeus aportaram nas Américas, primeiramente em solo mais ao norte da América, e depois descendo de lá para cá, fazendo as suas expansões e fazendo as suas anexações políticas e mercantilistas, quando os astecas enxergaram na figura de Hernán Cortés, um espanhol, à época das expansões, quando eles viram nesse homem, aquele homem de capacete, com o nariz afilado, com a boca mais no estilo grego, eles imaginaram que ali seria a serpente emplumada. Era uma referência à vinda de Jesus, cantada e entendida por todos os povos, em todas as épocas. O príncipe da paz que nos disse: eis que vos deixo a minha paz, eis que vos dou a minha paz. E Jesus de fato nos dá a sua paz, diferentemente da paz que o mundo nos dá. Quando Jesus aqui nasceu, há mais ou menos 2000 anos atrás, 2021 anos, pela contagem oficial, dizem que havia em Jerusalém um homem muito sábio, um desses espíritos que reencarnam e vivem anonimamente, mas que são espíritos da mais alta elevação. Nos conta São Lucas, no seu livro, se não me falha a memória, no capítulo 2, que esse homem chamado de Simeão havia sido informado pelos espíritos, que eles chamam, que Lucas diz o Espírito Santo, que nada mais era do que os espíritos, havia informado que ele não desencarnaria antes de ver a figura do Messias. Quando ele foi avisado mediunicamente que deveria procurar o Templo de Jerusalém, porque ali estava sendo apresentada uma criança, porque era da tradição judaica, ao nascer o varão, que era o primeiro homem da família, era a tradição apresentá-lo ao templo para receber uma espécie de primeiro batismo, se é que possamos nos expressar assim. Então, quando ele foi informado mediunicamente que deveria ir ao Templo de Jerusalém, quando colocou os olhos no menino Jesus, ele elevou seu pensamento a Deus e disse: Senhor, entrego-te em tuas mãos. Eis que o teu servo está pronto para voltar a ti, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. Meus olhos viram aquele tão anunciado que traria a paz entre todas as nações. Era Jesus entre nós, nos mostrando o verdadeiro sentido da fraternidade, da paz, nos dizendo que todos somos irmãos. Quando clama, bem mais tarde, nas suas pregações, quando clama no Sermão da Montanha, Deus nosso Pai, quando clama para todos nós as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados são aqueles que são brandos e que são pacíficos, porque estes herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, nos explica Jesus, está reservado para aqueles que trazem a paz dentro de si. Que Deus nos possibilite, nesses dias tão difíceis pelos quais estamos passando, trazer para nós a paz de Jesus, trazer para nós o sentimento de fraternidade, em que nós possamos observar no nosso próximo, não um antagonista do ponto de vista político, religioso, étnico, ou seja lá de que natureza for, mas enxergar em toda a natureza humana um irmão em Deus.
É assim que Jesus traz para nós essa paz. E muitas vezes nós não damos ouvido à paz de Jesus quando ele nos chama para vivenciarmos essa paz. Não a paz do mundo, que é uma paz temporária, mas uma paz permanente, uma paz de sabermos, como ele nos ensinou, que acima de todas as mazelas que a vida nos apresenta, existe Deus como o grande maestro, o grande orquestrador desta sinfonia que é o universo, numa beleza infinita que nos convida para a paz da terra, para a paz celestial. Que Deus, nosso Pai, nos fortaleça nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando e que iremos passar. Que Jesus seja a nossa luz, como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Que Jesus seja este guia e este modelo seguro para que possamos trazer para nós a tão sonhada paz. Porque a paz que precisamos e que desejamos, ela não virá do alto, nem brotará dos nossos pés. Ela nascerá e brotará dentro de nós mesmos. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos permita sermos estes agentes da paz, com a permissão de Deus e com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo e com a inspiração dos bons espíritos. Nós estamos por encerrado e pedimos humildemente, melhor dizendo, a permissão por dar por encerrada esta humilde exposição da noite de hoje. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Mestre Jesus sejam as nossas companhias neste e em todos os outros momentos de nossa vida. Muita paz e o nosso muito obrigado. Agora elevemos o nosso pensamento a Deus, neste momento de reflexão que por aqui tivemos, agradecendo a Ele a oportunidade da tecnologia que nos forneceu, com o aprimoramento de nossas inteligências, para que possamos falar do amor e da paz. Obrigado, Senhor, pela vida que nos deu e pela manutenção da vida que nos dá. Obrigado pelo planeta que nós habitamos. Compadece-te, Senhor, de nós, das nossas pequenezas, das nossas mazelas pessoais e coletivas. Fazei com que cada um de nós, Senhor, ouça a voz do teu mais alto emissário, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conclama e nos convida a termos a paz, a termos o amor e a termos a fraternidade. Com a tua permissão, Senhor, pedimos humildemente a permissão por dar por encerrada esta exposição da noite de hoje. Que assim seja. Nós agradecemos a todos e a todas que aqui tiveram e desejamos a todos e a todas este momento de paz e que sejamos estes agentes extraordinários e incessantes da paz aqui na Terra. Muito obrigado a todos.